Nas proximidades da velha cidade turística de Silent Hill, um homem estaciona seu carro para fazer uma pausa e usar o banheiro de estrada. Lá, ele se aproxima do espelho e observa a si mesmo por alguns instantes, parecendo estranhar a própria figura como se ali estivesse um conhecido que ele não via ou falava há muito tempo. Ele ergue a cabeça e respira fundo. O banheiro se encontrava sujo e decadente, parecia abandonado. O estranho então se pergunta: Mary, could you really be in this town? Após tomar seu tempo, ele sai e começa a refletir sobre os motivos que o trouxeram até ali. Apoiado na mureta da estrada contemplando a vista de um lago Toluca cinza e enevoado entre as árvores, James Sunderland nos conta que recebeu uma carta de sua esposa Mary, onde ela dizia que em seus sonhos via Silent Hill, a cidade onde o casal passou férias anos atrás. Na carta, ela se queixa por James ter prometido levá-la de novo até lá, porém nunca o fez, e por isso ela agora estaria lá, no lugar especial deles, esperando por ele. Porém havia um pequeno detalhe. Segundo James, Mary havia morrido 3 anos atrás, vítima de uma terrível doença. Confuso, ele questiona a própria sanidade, se perguntando se seria possível uma pessoa morta escrever uma carta e se Mary poderia mesmo estar lá no tal lugar especial, sem ter certeza de qual lugar da cidade ela estaria se referindo. Suspeitando de que esse lugar fosse o parque perto do lago, afinal era lá onde o casal passava horas deitando e rolando, James pega o mapa de Silent Hill em seu carro e segue a pé pela trilha rumo à cidade, onde a névoa começa a ficar mais intensa. No caminho, sons perturbadores ecoam pela floresta, de modo que James aperta o passo até chegar no cemitério onde encontra uma mulher que observava uma lápide. Ela quase desmaia com o susto que leva quando James diz oi. Ele pede desculpas, não foi a intenção, e diz que estava perdido, perguntando à estranha se aquele era o caminho certo para Silent Hill. Ela diz que sim, apesar de toda a névoa dificultar a vista, só havia um caminho para a cidade e não tinha como errar. James agradece, mas a mulher o adverte a ficar longe da cidade, dizendo que havia algo de errado por lá. Ele pergunta se era perigoso e ela diz que talvez, e não apenas pela névoa. James diz acreditar nela, mas isso não importava para ele. Iria para lá de qualquer forma, pois estava procurando alguém muito importante para ele, alguém que ele faria qualquer coisa para encontrar novamente. Ela compreende, pois também estava procurando por sua mãe, a quem não via há muito tempo. Eles se desejam boa sorte e James segue o seu caminho. I hope you find them. Yeah, you too. Ao chegar na cidade, estranhamos a falta de pessoas e movimento nos arredores. Apesar de limpa e organizada, Silent Hill parecia desabitada em meio ao silêncio, exceto pelos barulhos assustadores que continuavam ecoando ao longe. Ao chegar na divisória de uma rua, um longo rastro de sangue se estendia pelo asfalto enquanto uma sombra se distanciava, escondida na névoa. Intrigado, James corre na mesma direção até chegar num túnel onde o ruído de um rádio chama sua atenção. Enquanto ele examina o aparelho e o som que emitia, uma figura bizarra se espreita das sombras na sua direção. Seja o que fosse, não parecia desse mundo. Possuía longas pernas femininas e um tronco coberto por uma camada de pele que parecia aprisionar seus braços e cabeça. James é atacado pela criatura, a quem desfere golpes com um pedaço de madeira. Ele mata o monstro e, perplexo, se pergunta o que seria aquilo. Ao sair do túnel, o rádio volta a emitir estática e dessa vez podemos ouvir uma voz em meio ao chiado tentando dizer alguma coisa. James coloca o rádio no bolso e volta às ruas, onde é perseguido por outras criaturas semelhantes a que ele havia matado. Fica claro então que os sons do rádio se intensificam conforme os monstros se aproximam, o que o torna uma ferramenta muito bem-vinda. Em meio à fuga, ele vê alguns cadáveres pelas ruas e acaba se abrigando no Woodside, um complexo de apartamentos que se encontra em completa escuridão. No primeiro andar, James entra em um quarto onde se depara com um manequim contendo roupas que lembravam as vestes de Mary, como podemos perceber na foto dela que James guarda. Atrás dele, uma outra espécie de monstro desperta e o ataca. A criatura parecia ser feita do mesmo material de um manequim, e sua estrutura era perturbadora. Não existia a parte superior do corpo, ao invés disso, eram 2 pares de pernas colados um no outro até a cintura. Uma vez eliminada a criatura, seguimos explorando pelo prédio até que ele encontra um corredor bloqueado por barras de metal. No chão do outro lado, há uma chave, mas ao tentar alcançá-la, surge uma garotinha, que não aparentava mais de 8 anos, que chuta a chave para longe, zombando de James. Seguimos pelo caminho contrário e passando por um saguão podemos encontrar um revólver e um carrinho de compras. Em outro corredor bloqueado, vislumbramos nas sombras uma amedrontadora figura alta parada no final do corredor, nos observando. Ao entrar num apartamento, um corpo já assentado na poltrona enquanto a TV está ligada fora do ar. Sangue para todo lado. Estranhamente, o cadáver se parece com James. Por uma passagem escondida atrás do relógio, o James chega no terceiro andar, onde testemunha uma cena
grotesca. A figura alta com uma pirâmide vermelha na cabeça que ele havia visto, agora violentava brutalmente 2 criaturas manequins. James se esconde em um guarda-roupas, e enquanto arrasta uma das criaturas pelo chão, o cabeça de pirâmide parece ouvi-lo. O monstro se aproxima da porta do guarda-roupas e, em meio ao desespero, James dispara vários tiros para fora na direção do monstro, que em resposta apenas vai embora em silêncio. Assustado, ele enfim sai do prédio. No depósito de lixo encontra-se uma reportagem sobre um duplo homicídio de crianças cometido por um homem chamado Walter Sullivan, que teria tirado a própria vida em sua cela logo após o crime. Veja o meu vídeo de Silent Hill 4. Entramos então em outro complexo, o Blue Creek Apartments, cujo estado era igual ao prédio anterior, e ao entrar em um apartamento vemos o corpo de um homem saindo de uma geladeira. E ouvindo barulhos vindos do banheiro, encontramos um jovem loiro robusto de boné para trás vomitando no vaso sanitário. Ao perceber a presença de James, o jovem diz que não havia feito nada, como se estivesse sendo acusado de algo. Segundo ele, o corpo já estava daquele jeito quando ele chegou. Negação que mais parecia uma confissão. Ele diz então se chamar Ed. James pergunta se o Ed havia visto a coisa da pirâmide, e este diz que não, apesar de ter visto alguns monstros que o assustaram. Ele diz que não era dali, e James assume que ele também havia sido, de alguma forma, chamado até a cidade. Ele diz pro Ed tomar cuidado e sair de Silent Hill o mais rápido possível, como ele faria assim que tivesse terminado seus assuntos por lá. Entre sombras, sujeiras, sangue e ferrugem, seguimos pelos corredores até encontrar a mulher do cemitério deitada no chão de um quarto, segurando um facão enquanto olha pro espelho. Oh, it's you. Dessa vez, a sua voz parecia pesada e triste, e ela enfim revela o seu nome, Angela. Estranhando o comportamento dela, o James tenta tranquilizá-la, dizendo que sempre há uma solução, ao que ela parece desdenhar. Ele pergunta se ela havia encontrado a sua mãe, e Angela diz que não. James conta que procura por sua esposa morta, e naturalmente a Angela estranha. Ele diz a ela que não é louco, pelo menos ele acha que não. E ao se aproximar, o mecanismo de defesa de Angela entende que James a atacaria, de forma que ela dá um salto para trás aos gritos. Ela se desculpa, deixa a faca no criado mudo e sai dali desorientada. Na saída do prédio temos o nosso primeiro confronto com o famoso Pyramid Head. James dispara diversos tiros nele, que o persegue lentamente, já que carrega uma enorme e pesada espada, e sobrevivendo a alguns minutos, a criatura vai embora pela escada inundada e desaparece. Em seguida, a água se esvai e o caminho parece ser liberado. De volta às ruas da cidade, encontramos a criança que havia chutado a chave sentada em cima de um muro. James pergunta o que ela fazia por ali e a garota o provoca, dizendo que ele nunca amou a Mary de verdade, saindo correndo em seguida. Estupefato, James pergunta como ela sabia o nome da Mary e vai atrás. Ele acaba chegando no parque, se perguntando se Mary estaria ali. Mais à frente, ele encontra uma mulher de costas e a chama, acreditando ser Mary. Mas ao virar, ele percebe que se trata de outra pessoa. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. A misteriosa mulher se apresenta como Maria, que, sensual e provocativa, pergunta se ela se parecia com a namorada dele. Em choque, ele diz que ela poderia ser uma irmã gêmea de sua afinada esposa. Seu rosto, sua voz, era tudo idêntico a Mary, exceto pelo cabelo e as roupas de Maria, que eram bem diferentes. Frustrado, James não dá muita atenção à sedução de Maria, dizendo que estava em busca de Mary e queria chegar no Hotel Lakeview, que poderia ser o lugar especial que ela se referia na carta. Maria diz que o hotel ainda existia e aponta a direção correta, insistindo em acompanhar James, já que, segundo ela, estava sozinha e indefesa com todos aqueles monstros pela cidade. Hesitante, James aceita. Pela cidade, seguem os ataques das aberrações até que a dupla chega num boliche. Maria diz que vai esperar James do lado de fora, já que odeia boliche, e lá dentro encontramos Ed comendo uma pizza enquanto conversa com a garota do muro. Quando James se aproxima, novamente ela foge. O Ed diz que a garota se chamava Laura e que ela disse que estava bem sozinha, que um cara gordo como ele só iria atrapalhar. Lá fora, Maria, ofegante, diz que havia visto a garota, mas que ela foi mais rápida. Eles passam por um clube noturno chamado Heaven's Night até chegar no hospital Brookhaven, onde uma nova exploração começa. Não tarda até surgir um novo inimigo. Icônicas, as enfermeiras aparentam ter um corpo normal, apesar de toda a suja de sangue, uma movimentação bizonha, semelhantes a zumbis, e elas portam armas brancas como barras de ferro, que usam para nos expurgar. Ironicamente, o visual delas também é sexy e apelativo, e sua cara é coberta por um tipo de faixa. Descendo a lenha nas enviadas do diabo, chegamos num quarto do hospital onde Maria começa a se sentir mal e toma alguns comprimidos. Ela precisa descansar por um tempo, sendo assim, o James a deita na cama e segue dali sozinho atrás de Laura.
Na parte superior externa do hospital, James é surpreendido pelo Pirâmide mais uma vez, ele toma uma pancada do monstro e vai de encontro às grades, que caem com o impacto e James vai de arrasta para baixo. Ele recupera a consciência e acaba encontrando Laura. Ela diz que conheceu Mary no ano passado, enquanto ela estava internada. E James diz que aquilo só podia ser mentira, pois no ano anterior, Mary já havia partido. It was last year. You liar! Laura, De qualquer forma, ele fica surpreso por Laura estar bem naquele lugar, sem sequer um arranhão, e decide levá-la embora dali. Laura diz que só precisava pegar uma coisa muito importante, uma carta da Mary. Ela o leva até uma sala e diz que estava ali, mas ao entrar, fecha a porta, prendendo James ali dentro. Nesse momento, podemos ver criaturas se aproximando, suspensas no teto como se fossem peças no açougue. Laura? Okay, I guess I won't open it. I think I'll just leave you like this. Após muitos tiros, James as derrota e nesse momento ouvimos uma sirene enquanto a confusão toma conta de sua mente. De repente, ele se vê numa plataforma descendo até os níveis mais inferiores do hospital. Vagando com sua lanterna pelo ambiente totalmente escuro, reencontramos Maria, puta da vida por ter sido deixada pra trás. Ela faz aquele drama, diz que o James não liga pra ela, apesar dele, como sempre, ter aquele jeitão James, né? Sei lá, legal que você tá viva. Até dá pra entender um pouco ela, enfim. No elevador, eles ouvem uma macabra narração de um apresentador, como se fosse aqueles programas do SBT, onde o cara faz uma série de perguntas sobre Silent Hill, inclusive sobre os assassinatos dos irmãos Locane pelo Walter, perguntando qual era o nome do assassino, dando sempre 3 opções para cada resposta. O cara falando as tragédias mais terríveis e nojentas e a plateia de fundo lá... Bizarro. A dupla segue pelos corredores do hospital quando surge o Pirâmide no encalço deles. Correndo de volta até o elevador, James consegue entrar na porta antes dela se fechar, mas Maria não tem a mesma sorte e fica pra trás numa das cenas mais surpreendentes do game. Desolado e abatido, James se recompõe e de volta aos andares acima, ele vê Laura saindo do hospital e vai atrás dela. Lá fora, a cidade está tomada por uma escuridão anormal e mais hostil do que nunca, infestada de criaturas que surgem de todos os cantos. James reafirma sua determinação em encontrar Mary e Laura e assim enfrenta a escuridão, revisitando diversos cenários agora consumidos pelo breu, até que ele vai parar na prisão Toluca, onde logo na entrada observamos alguns quadros na parede, entre eles um do Pyramid Head, o executor da prisão nos tempos antigos, com suas vítimas ao fundo, claramente iguais às criaturas do teto do hospital. Avançando um pouco, o James encontra uma passagem aberta no chão que dava para um abismo, quando instintivamente ele decide pular, talvez para a morte. Lá embaixo, ele se vê no fundo de um poço com uma água rasa, e sendo impossível voltar, ele começa a analisar a parede, até detectar uma anomalia, abrindo uma passagem por ali com uma barra de ferro. Ele logo encontra outro buraco e mais uma vez se joga. Nas profundezas da prisão, onde o ar fica cada vez mais pesado, encontramos Ed. O maluco, como sempre, falando groselha, diz que matar uma pessoa não é grande coisa, é só atirar na cabeça dela e já era. O James olha para um corpo sentado na mesa ao lado dele e pergunta se o Ed havia matado ele. O Ed diz que sim, matou, mas que não teve culpa. O cara havia olhado estranho para ele. O James tenta explicar para ele o absurdo daquela constatação e o Ed só resmunga, diz que sempre deixou todo mundo zoar ele, até um tal de cachorro estúpido, segundo ele, e desconversa e vai embora em seguida. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie? O James segue pela prisão, passa por um corredor cheio de celas com criaturas dentro, imundície, terror, claustrofobia, até que pela terceira vez ele se joga nível abaixo. Ele passa por um necrotério cheio de corpos apodrecidos nas gavetas e em macas, tendo náuseas com o fedor do lugar. Ele pula pro nada pela quarta vez e depois pela quinta. Já nesse nível tão inimaginavelmente inferior, uma plataforma passa a descer ainda mais, deixando James, enfim, no final de tudo.
Uma porta se abre e, avançando um pouco, encontramos ninguém menos que Maria sentada dentro de uma cela. Sem acreditar no que seus olhos estavam vendo, o James questiona como era possível ela estar viva depois de ser trucidada daquela forma. A Maria age com uma estranha naturalidade e parece não entender do que ele estava falando. Sua postura na cadeira parece recatada e o jeito dela falar é doce e suave, contrastando com seu modo vulgar de antes. Em outras palavras, ela estava agindo igual a Mary. O James pergunta quem ela era e, como num passe de mágica, Maria volta. É impressionante a transformação dela, só com um olhar, uma mudança de expressão você percebe, olha ela aí, os gráficos desse jogo envelheceram bem demais. Ela diz ao James então que pode ser quem ele quiser que ela seja. See? I'm real. Ele pede que a Maria espere e volta a vagar pelo lugar que agora tinha um aspecto de escavação, como uma mina, apesar de algumas estruturas. Encontramos uma reportagem com algumas palavras borradas que relata a morte de um homem a facadas em sua residência. A matéria diz que o homem, Thomas, de 39 anos, tinha um histórico de alcoolismo e violência doméstica e levou múltiplos golpes de faca no pescoço entre as 23 horas e meia-noite e meia. Ouvimos gritos, e ao entrar numa sala, nos deparamos com Angela sendo atacada por um monstro cuja aparência é tão assustadora que as palavras falham em descrever. Um tipo de estrutura retangular contendo corpos em posição sexual na parte superior, tudo coberto e fundido a uma grotesca camada de pele pútrida. A visão do inferno. O lugar também era igualmente perturbador, com orifícios pelas paredes sendo penetrados por estruturas fálicas, uma imagem que passa um desconforto terrível. James rasga a criatura na bala sem dó até ela cair, então Angela levanta aos gritos e começa a chutar o monstro já derrotado. Ela começa a discutir com o James, dizendo que ele só estava sendo legal com ela para conseguir o que desejava, como todos fazem, questionando por que ele não dizia logo a verdade ou simplesmente forçava ela, como ele, entre aspas, sempre fazia. Ela acusa James de ter mentido sobre a morte de Mary. Ele provavelmente devia ter achado outra pessoa e a abandonou. You make me sick. Impactado com o que tinha acabado de presenciar, o James volta para a cela só para encontrar Maria ensanguentada na cama, morta mais uma vez. Seguindo, encontramos o Ed numa sala frigorífica contemplando outro corpo. Alterado como sempre, ele clama que fez o certo, que aquele cara sempre zoava ele e roubava sua bola, repetindo inúmeros insultos comuns a pessoas gordas, dos quais ele era vítima. Ele conclui então que magro, gordo, feio, bonito, nada disso importa se você tá morto e corpos não podem rir. De agora em diante, se alguém risse dele, ia levar bala. Simples assim. James o confronta e Ed, insano, diz que sabia que o James era igual a todos os outros, que devia estar rindo dele pelas costas desde que se conheceram, disparando sua arma. I'll kill you, James! Eles vão às vias de fato até que o Ed corre para a sala seguinte. O James acaba matando o Ed, porém fica extremamente abalado por ter tirado a vida de um ser humano. Ele começa a se questionar sobre tudo, se Mary teria realmente morrido há 3 anos atrás, até que, contra toda a lógica e física, sai pela porta daquele lugar que dá direto numa pequena doca. Ele sobe no barco e começa a remar pela vastidão do lago Toluca em meio a forte neblina, até chegar, enfim, no Hotel Lakeview. Ele reflete que o hotel parecia igual a como ele se lembrava quando esteve lá pela última vez, 3 anos atrás. Entramos então no hotel, que apesar dos monstros, se encontra em ótimo estado até mesmo na parte interna. Numa sala de piano encontramos Laura, que incrivelmente não foge nem pentelha o James. Ela enfim dá a ele a carta que tinha de Mary, mas pede que ele não conte nada a Rachel. Quem diabos é Rachel? Pergunta ele. E Laura diz que era a enfermeira que cuidava das duas no hospital. Na carta, Mary diz que pediria a Rachel para entregar o recado, pois quando Laura estivesse lendo aquilo, ela já teria partido e estaria num lugar lindo e pacífico, descansando. Ela lamenta não se despedir adequadamente da garotinha e pede que ela não pense mal de James pelo pouco que viu dele no hospital, pois apesar de ranzinza, ele era no fundo uma pessoa doce. Ela revela que se tivesse sobrevivido, pretendia adotar a Laura, pois a amava como se fosse sua própria filha. James começa a compreender então a ligação da Laura com toda aquela história. Ela diz que havia feito 8 anos há algumas semanas, sendo assim Mary não poderia ter morrido há 3 anos, já que a carta terminava parabenizando Laura por seu 8º aniversário. Laura diz que havia outra carta para ele, mas percebe que havia perdido, então sai correndo pelo hotel procurando por ela. Seguindo pelo hotel, James encontra uma fita cassete que reproduz na TV de uma suíte, e é quando a terrível verdade vem à tona.
Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. A primeira imagem que vemos é Mary naquele mesmo quarto em sua última visita à cidade, maravilhada com o lugar, claramente feliz de estar ali com seu marido. Ela pede que ele prometa que a levaria de volta pra lá assim que possível, quando vemos uma interferência no vídeo quando Mary começa a tossir. Então, vemos ela acamada já nos estágios avançados da doença. É quando podemos ver então o que o James se recusava a aceitar. Após dar um beijo na testa de sua esposa, ele, num ato derradeiro, começa a sufocá-la até a morte com um travesseiro. Enfim, se dando conta do que havia feito, James pranteia em silêncio na poltrona enquanto sussurra o nome de Mary. Laura entra no quarto perguntando se ele havia encontrado, e é quando James revela para a menina que Mary havia partido. Chateada, a Laura pergunta se ela tinha morrido por causa da doença, ao que o James responde com honestidade. Não, ele a havia matado. Laura começa a gritar, diz que o odeia, o chama de assassino, indo embora em seguida. Depois de alguns instantes, a TV começa a emitir o som da voz de Mary perguntando onde James estava, por que não ia vê-la, se era porque ele a odiava. James começa a se lembrar de como ele ficou furioso quando o médico disse que o quadro da Mary era irreversível e que não havia cura. O hotel começa a se deteriorar e é quando reencontramos Angela parada numa escada enquanto o fogo consome todo o lugar. Mama! Mama, I was looking for you. Now you're the only one left. Maybe then I can rest. Ela olha para James, mas enxerga sua mãe, feliz de finalmente tê-la encontrado. Ele recua e ela cai em si, percebendo que era uma ilusão. Ela agradece o James por tê-la salvo, mas diz que preferia ter morrido. Até a sua mãe dizia que ela merecia o que aconteceu. A verdade é que foi Angela quem matou o próprio pai a facadas depois de sofrer uma série de abusos dele e também de seu irmão, sendo a criatura, o Abstract Daddy, uma representação do seu trauma a atormentando, tal como as criaturas que perseguem o James, que aludem à sua sexualidade reprimida, uma vez que sexo era uma necessidade muito grande para ele, necessidade essa frustrada desde que sua vida sexual foi interrompida pela doença de Mary. James diz que não era verdade, Angela não mereceu o que havia acontecido, ao que ela pede que ele não a console. Ela o desafia então, perguntando se ele podia amá-la, cuidar dela, tirar dela toda a sua dor. Em resposta, o James apenas abaixa sua cabeça, como quem reconhece sua própria incapacidade diante de um problema sem solução, de um cenário tão desesperançoso. Ela pede que ele devolva a faca, mas James nega. Ela começa a subir os degraus lentamente, enquanto James reclama do calor que fazia ali, e Angela parece surpresa dele estar sentindo aquilo, dizendo que para ela, tudo era sempre assim, enquanto desaparece para sempre entre as chamas. O James segue para os confins do hotel, onde num grande salão encontra Maria amarrada de ponta cabeça, cercada por 2 executores. Eles a matam brutalmente, obrigando James a assistir sua morte pela terceira vez, ignorando suas súplicas para que não fizessem aquilo. James parece rendido no chão quando começa a compreender que ele havia criado o Pyramid Head para puni-lo por seus pecados, como fazia com os antigos prisioneiros, mas que agora esse tempo havia acabado. Ele se lembrava e era hora de pôr um fim naquilo tudo. Com muita força, James enfrenta os seus demônios, mas eles parecem sequer sentir, até que em determinado momento as 2 criaturas se suicidam com a própria espada ao mesmo tempo. Enquanto vaga por um longo corredor à procura da saída, James se lembra de um dos seus últimos diálogos com a Mary quando ele foi levar flores para ela no hospital. O humor da Mary parecia instável e abalado em meio a todo o sofrimento que a doença lhe causava, então ela distrata o James e o manda embora, dizendo que não merecia flores, que ela parecia um monstro e que logo morreria. De última hora ela se arrepende e pede que o seu marido não a deixasse sozinha. Please, James.
stay. Tell me I'm not going to die. Help me. Em meio à chuva fina que começa a cair, James sobe até uma plataforma de grades onde vê algo que parece ser Mary, mas quando ela começa a falar ele percebe que era apenas Maria de novo. Ele diz que não precisava mais dela e Maria, num ataque de fúria pela rejeição, começa a se transformar num monstro semelhante aos do teto do hospital, mas dessa vez ela flutuava pelo ar atrás dele em busca de vingança. Começa então a batalha final, o James corre da criatura enquanto dispara tiros e é atacado por um enxame de mariposas ou algo parecido com isso. Depois de derrotar Maria, James se vê no quarto de hospital com Mary, finalmente tendo a chance de se despedir da sua amada, a quem pede perdão, e assim perdoa a si mesmo também. Ele admite que não fez o que fez apenas para poupar a Mary do seu sofrimento, mas também para poupar a si mesmo, num ato egoísta. Ele queria sua vida de volta, uma vida de prazer, livre de toda dor e sofrimento, e parte dele odiava Mary por tê-lo privado disso. Please do something for me. Go on with your life. Mary entrega a James a sua última carta e pede que ele siga com a sua vida adiante, morrendo em seguida. Vemos então o cemitério da cidade enquanto a narração de Mary nos lê a carta do início do game, dessa vez completa. Em uma emocionante despedida, Mary declara o seu amor por James e lamenta ter descontado seu sofrimento nas pessoas que ela mais amava, especialmente nele. Ela o agradece por tê-la feito feliz durante os belos anos em que passaram juntos, e assim, vemos Laura indo embora de Silent Hill, seguida por James, que parte sem olhar para trás. Agora vamos repassar rapidamente todos os finais do game. São 6 finais possíveis, sendo 2 deles café com leite, digamos assim, pura zoeira, e 4 que podem ser levados a sério. O final que vocês acabaram de ver na história se chama Live, e eu escolhi contar esse por ser, digamos, o final mais satisfatório e feliz, na medida do possível, já que o James conclui o seu arco de redenção ao perdoar e aceitar o passado, deixando a memória da Mary em paz e indo recomeçar sua vida. Esse final é um dos 2 finais principais e, apesar de ser o mais otimista, não existe uma confirmação se ele é canônico ou não. Aliás, esse é um debate antigo na comunidade de fãs de Silent Hill sobre qual seria o final verdadeiro da história. Para chegar nesse desfecho, o jogador precisa manter a saúde do James sempre alta, curando ele sempre que ele estiver ferido, verificar a carta e a foto da Mary no inventário, não passar muito tempo com a Maria e ouvir a conversa com o médico e o esculacho que a Mary dá quando recebe flores dele até o final. I'm very sorry. But you're a doctor. It's your job to heal people. Junto desse, o nosso outro final principal é o In Water, na água. É bem semelhante ao Live, mas no fim o James acaba percebendo que a razão de ter ido para Silent Hill era, na verdade, cometer suicídio em um lugar cujo suas memórias eram boas. Segundo a novelização do game lançada depois, o cadáver da Mary estava o tempo todo no porta-malas do carro do James. Ele tira o corpo de lá e o acomoda no banco de passageiros, e concluindo que não seria capaz de viver sem a Mary, ele atira o carro no lago Toluca e morre afogado, enquanto a carta da Mary é narrada sob uma visão submersa do lago e bolhas sobem para a superfície. Para obter esse final, é preciso manter sempre a saúde do James baixa durante o game, observar a faca que ele pega da Angela, ler o diário do paciente no telhado do hospital e uma mensagem deixada pro James no bar, e ouvir os diálogos completos lá no hotel. Now we can be together. Esses 3 finais citados até agora são os únicos possíveis numa primeira jogada, e a partir daqui, só zerando o jogo uma segunda vez. Rebirth, Renascimento. Aqui o James rema com o corpo da Mary até a Igreja do Renascimento, numa ilha no lago, a fim de confrontar os deuses antigos de Silent Hill para ressuscitar sua esposa. Você precisa recolher 4 itens específicos pelos cenários durante a campanha, que serão usados no suposto ritual. Cachorro. James descobre um cachorro numa sala de comandos mexendo num computador. Ao perceber que tudo aquilo foi trabalho do Dog, James ganha uma lambida do seu novo amigo, enquanto rolam os créditos com uma música boba.
você precisa já ter desbloqueado 3 finais para chegar aqui e pegar a chave do cachorro e usá-la na sala de observação no hotel. E por fim, final UFO, que é uma continuação do final UFO lá do primeiro jogo. O James é abduzido por alienígenas com a ajuda do nosso saudoso Harry Mason, protagonista do 1, e esse final ocorre quando você usa uma gema azul em lugares específicos no hospital, cais e hotel. Em meus sonhos inquietos, eu vejo esse jogo. Fala minha gente, esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Silent Hill 2, 2001, PS2, Konami. Vou falar pra vocês, eu tive que me aplicar um longo processo de preparo pra aquecer a minha mente antes de começar a escrever sobre Silent Hill 2 por 2 motivos. Primeiro porque é uma obra que tem muito conteúdo já sendo feito pelos arredores da interweb. É talvez o título da franquia com mais peso, mais fama. Agora foi anunciado aí o remake, que já talvez saia no final do ano, que impulsiona ainda mais a drenagem de leite dessa vaca. Então eu me senti na obrigação de fazer mais do que um simples vídeo de história, não trazer só informações sólidas, mas sim mergulhar de cabeça na experiência que é esse jogo, trazer uma conversa mais aprofundada, refletir e até filosofar a fundo nas várias passagens do game. E o segundo motivo é claro, devido ao conteúdo pesado, complexo e adulto e extremamente sensível da história, já que diferente do primeiro, onde a trama se apoia muito na própria lore do universo de Silent Hill, a Ordem, a Alessa, os eventos que levaram a cidade a ficar daquele jeito, essa sequência já muda o tabuleiro por completo. A gente agora tá falando sobre o que tá dentro e não fora. O foco é no micro, no pessoal. Não tem uma grande conspiração oculta tentando fazer o anticristo nascer pra dominar o mundo. Não, aqui tudo que a gente tem se chama James. James Bond? Não. James Sunderland e sua própria jornada, seus segredos, seu passado e seu presente. Como eu já disse nos vídeos de Clock Tower, a minha relação com os jogos de terror começou muito cedo, desde criança. Em um momento eu tava lá jogando Crash, quebrando caixa, comendo fruta, no outro botava um Resident Evil pra estourar a cabeça de zumbi. Silent Hill 2, de todos eles, foi talvez o que menos me ganhou, por assim dizer, nessa época, já que, além de ter um enredo muito realista, muito adulto, essa carga dramática se reflete em todas as outras partes do game. A fotografia cinza, a trilha sonora mais sutil, o ritmo lento do enredo que não faz muita questão de te fisgar, é o tipo de jogo que sabe onde quer chegar e como quer chegar, então você jogador que se decida se vai ter a paciência, a calma necessária para ir avançando. E aí tem que dar o match, se você chegou até a cidade, lidou com os primeiros acontecimentos, já entendeu que o bagulho é louco e tá completamente envolvido naquilo tudo, então você com certeza vai ficar até o final para descobrir o que diabos tá rolando, caso contrário, você passou e voltou pro Duke Nukem. Hail to the king, baby. Fato é que o jogo não te engana em nenhum momento. É até simbólico quando James diz: minha esposa mandou essa carta, ela morreu 3 anos atrás. Não devia ser a reviravolta final do jogo, ela tá morta? Então você já entra nessa sabendo que ali tem um ponto fora da curva. No momento que você dá play num jogo de terror que começa entregando o jogo assim, uma música foda no fundo, você, assim como nosso protagonista, se sente convidado a ir até a cidade, mexer em velhas feridas, já tendo em mente que as perguntas que podem ser respondidas não terão respostas fáceis nem simples.
Minha esposa morreu, já faz tempo, foi de doença, então não tô atrás de vingança nem nada do tipo. Tô bolado, vamos que vamos. Mas voltando, por que eu, uma criança no auge dos meus 7, 8 anos, não me apaixonei por Silent Hill 2 à primeira vista, como aconteceu com todos os outros jogos da franquia e tantos outros de terror? Vamos comparar com os outros Silent Hill. No primeiro, que é o único que eu tinha jogado antes de jogar o 2, a introdução já te contextualiza de um monte de coisa. Esse pai tava viajando com a filha, e teve um acidente, ele acordou, tá procurando por ela, a gente entra num beco, de repente fica tudo escuro, uns pivetes vêm na maldade, te enche de facada, você morre e acorda numa lanchonete com uma policial bonitona, pega um revólver com ela, do nada já tá trocando tiro com um morcego gigante. Enquanto que no 2, aqui os primeiros 20 minutos são: olha essa paisagem, saudades de minha esposa, cara, essa floresta, essa cidade. Porra, essa vida é foda. Vocês percebem como no 1 tem todo um apelo, um esforço pra dar um show logo de entrada, pra justamente vislumbrar a molecada e falar: olha, que tem sustão, hein, galera, vai encarar? Então é muito mais fácil pra uma criança como eu era ficar com um na cabeça, querer saber o que acontece depois. O outro lá, o cara depressivo, querendo encontrar a esposa, ele tem questões sexuais, poxa, que pena, não sabia nem o que é sexo ainda. No 3 e no 4 é a mesma coisa, eles te pegam pela mão no começo pra você sentir o potencial, depois e só depois começam a desenrolar a história. No 4 literalmente você dá o primeiro passo na primeira cena do game e já vem um bicho saindo da parede, buraco no banheiro, caralho, só vamos, né? Enfim, é muito corajoso o que eles fizeram aqui no segundo game, um deleite quando você passa a entender e apreciar a obra com a cabeça certa, só que isso deve ter custado muitos jogadores casuais ao longo dos primeiros anos do lançamento. Como eu tinha os meus primos, e eu era o mais novo, não dependeu de mim continuar a jogatina, se dependesse não ter ido pra frente, então eu vi eles jogarem o game inteiro até zerar. E claro, pela limitação do inglês na época, muita coisa se perdia, mas no geral a gente conseguia pegar a ideia. Vai aparecendo os personagens, Angela, Ed, Laura. Por mais que eu, criança, não soubesse traduzir esse conceito em palavras, eu já consegui entender a ideia da alusão, da metáfora. Já que a Maria era um clone da esposa falecida que estava ali, agindo claramente de uma maneira fora da realidade, ignorando todo o contexto. Aí eu peguei, ok, essa aí é parte da cidade, ela não é uma pessoa, ela tem alguma coisa maligna no jeito de ser, é idêntica à esposa do cara, aí tem. Não era como a Angela, que tá claramente assustada, o Ed, que por mais que seja violento, você vê que ele também tá em choque ali no meio daquilo tudo, que aquela agressividade era ele lidando com o medo. Ele tá tão perdido quanto a Angela e o James, não são monstros, mas também não significa que sejam aliados. Tudo isso eu consegui discernir na época, claro, ainda superficialmente, né, sem entender os detalhes do que tava rolando com cada um. E claro, uma coisa que me escapou por completo nesse primeiro ano de contato com Silent 2 foram os monstros, e a ligação direta deles com a consciência do James, os problemas relacionados a sexo. Tudo isso eu só fui percebendo mais já na pré-adolescência e só confirmei mesmo com o vídeo do Zangado, tamanha a minha falta de interesse pela lore do Silent Hill 2 até aquela altura. Uma das memórias mais vivas que eu gravei dessa época é o Ed comendo a pizza. Eu lembro que eu estranhei bastante aquela imagem num jogo de terror. Um cara gordinho, vestido engraçado, bonezinho, comendo pizza. Que até então, esses eram recursos imagéticos que eu via sendo usados mais nas comédias. Então, ver aquilo no contexto do horror me deixou admirado. Aí eu comecei a entender que o terror não é só zumbi, não é só sangue, o Scissorman cortando geral, o fantasma, mas sim era também uma forma de expressão, que podia ser realista, podia ser verdadeira. O cara tá ali com uma aparência a princípio inofensiva, engraçada. Aliás, essa é a grande questão do personagem, o ódio que ele tem das pessoas por rirem dele. E ele por dentro é só tristeza, rancor, aquela raiva reprimida, doido pra pegar a arma e sair matando geral. Então foi um estalo que deu na minha cabeça, o de que você não precisa exagerar pra assustar, não precisa tudo ser um Pyramid Head, um Samael. Pode ser só aquele cara ali que a sociedade tá pisando, mas que ninguém tá dando muita atenção. Pra mim, enriqueceu o terror, os games e a percepção de vida no geral. Esse primeiro contato com Silent Hill 2 pra mim foi como um passeio com a escola pra um museu numa terça-feira de manhã. Dá preguiça, você tem que se forçar a ir, mas no fim acaba sendo muito massa. Bom, até então estamos falando de meados de 2003. Vamos avançar agora 10 anos no tempo, 2013, que no caso já fazem 10 anos, meu Deus do céu.
Foi o ano que eu me formei no ensino médio, enfim. Nessa época eu resolvi dar aquele replay no jogo, e aí sim, já com a mentalidade certa, foi quando deu o match, que eu me apaixonei perdidamente pelo game. Uma injustiça corrigida, já que eu já amava todos os seus irmãos, até o Downpour, que eu já tinha jogado na época. Talvez por isso eu fiquei motivado a ir atrás do 2, tava bem na pilha. Downpour tem seus problemas, mas eu gosto, viu gente? Enfim, isso é assunto para outro vídeo, não venha me xingando já não. Nessa segunda visita ao game, tudo o que me incomodava nele quando eu era criança, agora já caía bem quando eu tava lá com os meus 18 anos. Eu aproveitei a vibe, a solidão do game, as músicas, a maneira como o jogo se azeita antes de entregar o show. Ele realmente tinha mudado pra mim, ou melhor, eu havia mudado pra ele, agora estava pronto pra recebê-lo. Não tarda até que o James esbarra com o primeiro inimigo do game, aquele monstro do túnel. E assim, vamos combinar que essa daí não é a melhor entrada de monstro do mundo, né? Essa cena eu acho que podia ser mais impactante, como foi a do Harry no primeiro, ou o primeiro zumbi do Resident Evil, enfim. Várias passagens icônicas que a gente teve, aqui a gente já tem uma um pouco mais discreta. Só que uma coisa que eu gosto bastante é quando o James vai dando a viradinha no rosto assim, a gente já vê que tem alguma bizarrice ali há 1000 anos, mas o James ainda tá lá, moscando, olhando o rádio. Parece que ele tava prestes a cair uma pegadinha daqueles vídeos daqui do YouTube, pessoas fazendo merda, sabe? E segue normal, serelepe, em vez de voltar pro carro e pisar na tábua. É aquilo, esse é o James, né? Em alguns momentos pontuais me incomoda um pouco. Não vou passar pano pra ele como eu passei pro Henry no vídeo sobre ele. Aliás, o Scarlet tá aí. Mas em alguns momentos do jogo eu acho engraçado. Não sei se essa foi a intenção, mas acaba tendo um efeito meio cômico. Pô, mata o demônio, olha o corpo, coça a cabeça. Tá, agora eu acho que eu pego a rua pra esquerda. Que é isso. Seguimos para os primeiros cenários, que são os prédios, onde na correria a gente passa por vários cômodos. Eu gosto muito dessa primeira etapa do ambiente escuro, um design de produção absurdo, os banheiros sujos, o gráfico. Principalmente quando você compara com o Silent 1, que ainda era no Play 1, o salto é gigante. Até hoje impressiona. Chegamos na aparição dele, Pyramid Head, cabeça de pirâmide, ou a coisa da pirâmide vermelha, como ele é chamado oficialmente, o carrasco do pobre do James, um dos monstros mais marcantes de todas as épocas. Se a primeira aparição de monstro desse jogo não é tão marcante como eu falei, a introdução do Pyramid Head compensa isso com toda certeza. O demônio surge estuprando 2 monstros, por mais que não seja uma cena exatamente explícita, não chega a aparecer nenhum órgão sexual de fato, é uma violência gráfica sem precedentes. Claro que isso me passou batido no primeiro contato, como eu falei, eu era criança, não entendia do que se tratava, mas na segunda vez, por mais que eu já soubesse antes de rejogar, é uma passagem feita pra chocar sempre que revisitada. É um jogo que faz jus à sua classificação 18 anos. E não usa esses artifícios de maneira irresponsável, sensacionalista. A violência sexual, que é retratada aqui em Silent Hill 2, é parte do pilar central da trama, e a maneira como a Team Silent ilustra pro jogador os horrores dessa temática, os monstros, os demônios da Angela mais pro final, que a gente vai falar depois, é, na minha opinião, de uma competência formidável. Diferente de muitas séries e filmes que utilizam de cenas de violência sexual e tortura sem a menor necessidade. É o choque pelo choque. Como aquele Doce Vingança, que a menina volta pra matar os seus assassinos. Eu não gosto. Ou Irreversível, do Gaspar Noé, uma cena de estupro com mais de 10 minutos. Um tremendo mau gosto. Precisamos falar sobre a trilha, é claro. Eu acredito que é aqui em Silent Hill 2 que a franquia se consagrou na sua parte musical. Claro que o 1 já tinha músicas maravilhosas, mas o 2 é brincadeira o que eles fizeram. Todo o trabalho em cima da sonoridade do jogo, as músicas, não só as músicas convencionais, mas todas as músicas ambientes, seja nas partes calmas, reflexivas, como nas macabras, porrada, correria, tensão ao extremo, eles entregam tudo e um pouco mais. O nome disso é capricho, o nome disso é Akira Yamaoka. E deixa eu mencionar minhas músicas prediletas do game. Theme of Laura, talvez a mais icônica, o tema da Laura. Tanto a versão de estúdio quanto o acústico são incríveis, uma música instrumental eletrizante, que dá aquela sensação de estar na estrada em busca dos seus objetivos. O futuro é incerto, mas porra, bora lá, que seja abraço desconhecido, é de arrepiar. Aren't you Maria? Promise, que é a música que toca quando o James está olhando a vista no começo, explicando que recebeu a carta. Um violãozinho muito gostoso, é leve, emocionante.
também tem outra versão um pouco mais agitada. Pianíssimo Epilogue, aquele famoso pianinho foda, toca quando a gente encontra a Angela segurando a faca deitada. Forest, uma música ambiente já mais reflexiva. Nossa, essa música dá uma paz tão grande. Aliás, é uma ótima dica pra relaxar, meditar, estudar. Pega no YouTube a trilha sonora instrumental de Silent Hill, principalmente essas músicas ambientes como a Forest, White Nose, The Trail, New Moon, Born From a Wish, Alone in the Town. Tem versão estendida de mais de 1 hora, pra mim funciona demais. E claro, também tem as músicas ambientes mais cabreiras, mais hostis, como Abandoned Streets, World of Darkness, Sick. Um trabalho sonoro impecável, com sons estridentes, sugestivos. Você se sente em Silent Hill só de ouvir, precisa nem jogar. Cada uma com a sua finalidade. Tem até algumas que mesclam o incômodo com o pacífico, o horror com a calmaria. Como na música Blank Fair, que é a que toca depois que o James descobre a verdade assistindo a fita. Ele sai do quarto e continua vagando pelo hotel com esse som, que apesar de ter a estridência e os barulhos agudos, eles são acompanhados de um som melódico, triste. Mano, gostoso demais. Isso tudo antes da chegada da nossa musa Mary Elizabeth McLean, hein? Que só começou a cantar e se tornou a voz da saga a partir de Silent Hill 3. Isso é engraçado, porque eu sempre achei que a música Waiting For You, cantada por ela, fosse de Silent Hill 2, sobre a Mary esperando o James, afinal ela diz exatamente isso na carta, que estava esperando por ele. Mas na verdade essa música é do The Room e fala sobre a espera do Walter pela sua mãe. Bizarro, mané. Seguindo, uma coisa que eu sempre detestei tanto em 2003 quanto em 2013 e sigo detestando em 2023 é a nossa pirralha malcriada, Laura, o menina insuportável. Já chega metendo um chute na mão do James, mandando a chave pra longe. Toda interação com ela sempre acaba em desgraça pra gente, enquanto a bonita sai pra brincar. Esse jogo me fez pensar se vale a pena ter filho. Eu tenho dificuldade de achar sentido na presença da personagem também. Beleza, ela tá ali, mas a Silent Hill que ela enxerga é uma versão de boa, sem monstro, ensolarada. Mas o que essa criança tá fazendo perambulando sozinha pela cidade? Cidade abandonada, inclusive. E ela fica pra lá e pra cá, vai pro hotel, vai pro hospital, sobe no muro. Alguém liga pro serviço social fazendo favor? Eu acho que falta um pouco de endosso pra explicar a Laura no meio dessa história. Me parece muito a necessidade de ter uma criança no jogo de terror só por ter. Todos precisam ter uma. Au! Acontece o primeiro confronto com o Pirâmide, onde é impossível matar ele, claro. E reparem que esse Pirâmide Red original que surge aqui é mais pé no chão, né? É um cara forte com uma espada gigante e uma pirâmide na cabeça. Depois nos filmes e no Homecoming que ele vira aquela coisa inumana, com seus 3 metros de altura. Tem o easter egg do Walter Sullivan, vilão do quarto game, uma reportagem que o James encontra que fala do assassinato das crianças que ele matou. Muito foda isso. Então conhecemos a Maria. Ai, ai. Ora amo, ora odeio. Mas fato é que é uma personagem muito bem construída, talvez a melhor do jogo inteiro. Aquele jeito sedutor dela, o cinismo, acho até ela engraçada em muitos momentos. Aqui mesmo quando o James encontra ela, ele todo bobo, hã? Ah não, você não é a Mary, só é idêntica a ela, porém safada, vou indo nessa. E aí ela já, você vai me deixar sozinha nessa cidade cheia de monstro? E pouco depois eles vão entrar no boliche, aí ela, não, espera aqui fora, eu odeio boliche. Tipo... Ela tem uma variação de humor muito imprevisível e chega pra chacoalhar a cabeça de geral. Fora o visual muito marcante da personagem, né? A maquiagem, a roupa, a voz. É um dos maiores cartões de visita da saga. Ela começa a seguir o James, isso era novidade, você ser acompanhado pelo outro bonequinho. E chegamos então ao hospital Brookhaven. Os puzzles no game são um desafio mediano, eu diria. Tem um ou outro que eu encalhei e fui atrás de detonado, confesso. Isso na segunda jogada, tá? Na primeira, a gente encalhava em praticamente todos. Era 5 crianças olhando pra tela sem saber o que fazer. Por isso que a gente demorava 2 meses pra zerar um jogo. Tem uma hora que o James e a Maria estão no elevador e no alto-falante um apresentador faz pra plateia algumas perguntas envolvendo a cidade. Inclusive tem outra menção ao Walter aqui, ele fala sobre os assassinatos dos irmãos Locane. Pergunta, quem foi o assassino responsável por esse crime horrível? Opção 1, fulano. Opção 2, Walter Sullivan. E o bizarro é o modo como o apresentador fala todo animado, como se fossem as videocassetadas, né? Só tragédia e desgraça e ele lá, quem fez isso, meu povo? E neste horário, pra galera de Mesquita e paciência, hoje tem... Bora falar de terror então, né? No Brookhaven é quando o jogo começa a ficar desafiador, surgem as famosas enfermeiras sensuais da série, assim como Pyramid Head, elas também estão mais comportadas aqui,
não tem tanto close no peito delas, geralmente aparecem mais nas sombras. Eu acho essa versão aqui mais interessante, mais macabra. E na primeira vez eu mal diferenciava os inimigos nessa escuridão, enfermeira, manequim. Pra mim eram tudo obras do capeta disformes me perseguindo. Na segunda, que eu já pude entender o que era o que, mais ou menos, e no hospital o game começa a te obrigar a entrar em confronto com os monstros, é quase impossível você passar correndo por eles, sem levar na nuca, né? Uma passagem bem macabra é quando a Laura sacaneia o James, trancando ele numa sala, que obviamente ela ia fazer isso, né? Não consigo nem sentir raiva dela, só do James de ser tão trouxa. Mas enfim, surgem umas criaturas no teto, dá um cagaço aí porque mostram closes nos monstros, da boca deles, partes do corpo, mas bem picotado, tipo meio segundo, enquanto eles estão chegando perto e o James pedindo pra Laura abrir a porta. Falha-me Deus. What are you doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? A cena da Maria fazendo drama pro James. Você não poderia se importar menos comigo? Ela é muito instável, né? Grita, xinga, chora, abraça, dá risada. Piramidão logo brota, mata a Maria pela primeira vez. Uma cena bem chocante quando eles estão correndo pelo corredor e ela não consegue entrar no elevador. O James fica aos prantos, e eu acho que pra bom entendedor, nessa altura você já começa a sacar o que o game quer te dizer, né? Já fica na cara, a mulher, um clone da falecida, morre diante do cara, fica muito implícito que a história tá abordando ali uma forte culpa que o personagem carrega, principalmente quando a bonita aparece viva na prisão logo depois. Falando nisso, o hospital é assustador, mas a prisão, malandro. A parte da cidade versão noturna é tensa, mas fica um pouco pra trás se comparar com o Otherworld lá do Silent Hill 1. Principalmente na reta final, quando o Harry tá pelas ruas lá, tudo se deformando, a gente tem que chegar no shopping, tá chapado de monstro. Aqui, do hospital até a prisão, é um trajeto até rápido, um ambiente mais aberto, dá pra você desviar tranquilo dos bichos. Dá até um alívio, porque você acabou de sair daquele sufoco do hospital. Chegando lá na prisão, é aquela coisa. Trilha sonora incômoda, pura aflição. Cada vez que o James se joga de um buraco, uma parte de mim falece. Quanto mais pra baixo, mais dá aquela sensação de claustrofobia. A gente então reencontra a Angela, que tá em desespero, e salvamos ela de uma criatura repulsiva, que representa o pai abusador dela. A sala onde acontece esse confronto é perturbadora por si só. Eu vou deixar pra gente se aprofundar nisso quando eu for falar da Angela, mas é uma passagem insana. Só a maneira como o monstro vai se aproximando da gente, com aquele modo asqueroso de andar, como se estivesse sedento pra cima da presa. A gente sente o tiro de espingarda com gosto. Esse inimigo volta a aparecer depois. E eu acho muito interessante essa ideia das realidades se cruzarem, né? A cidade materializa os demônios internos da Angela e o James acaba vendo e experimentando o trauma, o horror dela. Apesar que o diretor de arte disse que não é o mesmo bicho que a Angela vê, porque estamos na perspectiva do James. E bom, Abstract Daddy, né? É papai abstrato. O que é abstrato? Aquilo que não é concreto, que não tem uma forma definida. Aqui também rola o confronto com o Ed, mas eu vou segurar também pro especial dos personagens. Só posso dizer que é uma fase super estranha que o moleque não morre fácil. Nunca vi levar 10 tiros de escopeta na fuça e seguir causando. Já na reta final, depois de passar pelo hotel, assistir a fita, lembrar da verdade do que aconteceu numa cena muito tocante, o James na poltrona de cabeça baixa, trilha sonora sobe, a fita em si já é extremamente macabra, parece a fita do Chamado, o James quando vai pegar o travesseiro, matar a Mary, corta e aí fica mostrando só uns flash de umas bizarrice. A gente reencontra a Angela numa passagem extremamente emblemática, na escada em chamas, a menina desnorteada acha que ele é a mãe dela, mas aí percebe que não, fala que mereceu tudo que aconteceu com ela, e o James só, Angela, no. Mas se a gente analisar com calma, nesse pé da história até que faz sentido essa falta de reação dele, porque acabou de saber a real sobre o próprio passado, então acho que dá pra justificar que ele tá meio anestesiado, tanto é que a própria Angela depois pergunta, não o que, irmão? Você vai me ajudar? Vai me manter segura? Vai me amar? Vai me livrar da minha dor? E ele só abaixa a cabeça e fica mudo. Porque é isso, ali tá cada um lutando pela própria sobrevivência, cada um com a sua sequela, não tem espaço pra ele bancar o herói, não consegue nem se salvar, que dirá salvar os outros, né? É cada um por si. E eu acho que o jogo se prolonga nas boss battle final. Primeiro que a gente sai na porrada com 2 Pyramid Head, depois com a Maria versão demoníaca que fica soltando umas pragas pra cima da gente. Dava pra eles terem juntado as duas numa só, que eu acho que ia ficar mais cabuloso. Você vence um desafio e aí pensa que acabou, ainda tem mais outro. Fora que, por esses 2 desafios finais estarem separados, eles perdem um pouquinho de força. Nem os Pirâmide nem a Maria Louca conseguem ser tão ameaçadores quanto o Incubus no final do 1. Mas se fossem 2 Pirâmides de capanga enquanto a Maria fica te lançando praga, aí ia ser épico.
Chegamos então ao desfecho do jogo, onde após toda a jornada pela cidade, o James enfim enfrenta os seus demônios, o que resulta na sua compreensão da verdade. Ele havia matado a sua esposa em um ato de dor, ódio e desespero, depois de um longo período de sofrimento que o casal enfrentava devido à doença terminal da Mary. Como já vai ter vídeo onde eu vou comentar sobre cada final possível do game, eu vou aqui me atentar aos dois principais, que é o Live e o In Water. O primeiro, que é o feliz, entre aspas, né, porque em todos você termina depressivo. O James consegue enfim aceitar o seu passado e, seguindo o último pedido de Mary, ele deixa a cidade pra trás a fim de seguir a sua vida adiante. Enquanto no segundo ele tem uma conversa parecida com ela, mas se vê incapaz de seguir a vida sem o seu grande amor, atirando o carro no lago e pondo um fim à própria vida pra se juntar a Mary. Eu não gosto desse, acho uma bosta a mensagem que passa, fora que não te recompensa em nada, tipo, você passa por tudo aquilo pra ele se matar no final. Já o primeiro é simplesmente lindo. Em ambos, a gente tem como epílogo a carta que a Mary escreveu pro James nos seus momentos finais, onde ela pede perdão a ele pela maneira como as coisas andaram desde que ela ficou doente. E eu vou falar pra vocês que não é nada fácil de absorver esse conteúdo final do jogo. Você pode até tentar diminuir e tratar como mais um final de historinha, mas de fato, assim, compreender a mensagem daquilo, entender a dor que a personagem estava sentindo naquele momento, tendo a sua vida interrompida, se viu definhando, lutando pra continuar, sabendo que era dali pra pior, a ponto de descontar sua angústia e o seu sofrimento nas pessoas que ela mais amava. Como ela fala, eu golpeei todos que eu amava, especialmente você, James. E aquilo, eu não sei qual é a sua idade que tá assistindo, em que pé da vida você tá, o que já teve a oportunidade de testemunhar, mas a vida é isso mesmo, galera. Você tá com saúde, você tem tudo. E ao passar por um processo tão doloroso como esse, como muitas vezes acontece, que a gente espera que isso aconteça no fim do ciclo, quando a gente já estiver velhinho, mas nem todos nós, ou aqueles que a gente ama, vão ter esse privilégio. Então, em meio às dores, ao cansaço, à tristeza, ao seu próprio corpo jogando contra você, é quando você se vê testado de todas as formas, uma prova impossível de se passar. Nós somos sujeitos à nossa humanidade, somos limitados. Então, não tem como você ficar de risada, de descontração, não dá pra ser leve num momento desses. Não tô falando que é impossível encontrar refúgio em meio à dor, mas no todo, família, é uma coisa difícil. Uma coisa que derruba e leva ao limite até as mais fortes das pessoas, até as mais unidas das famílias. Quem tá doente é quem sofre mais, evidente, mas quem tá em volta vendo a pessoa amada nesse estado é uma carga pesada demais, pra muitos impossível de carregar. É só o amor, como diria Renato Russo, só o amor puro mesmo que é capaz de sobreviver a um teste como esse. Não tem cristal, não tem mandala, não tem magia que amenize. Muita gente não entende o que eu tô falando aqui, nunca passou por algo desse tipo e acha que tudo vai ser sempre resolvido com boas vibrações, banho de erva. E a gente sabe que não é assim. Até mesmo nosso Senhor, Jesus Cristo, sucumbiu à dor no momento final, perguntando pra Deus: Pai, por que me abandonaste? Porque mesmo ele, naquele momento, estava na sua forma humana. Ele tinha escolhido descer até a nossa condição para que ele pudesse experimentar esse limite que a natureza nos impõe. Virou missionário agora, Gui? Não, eu sou cristão, é a minha crença, minha realidade é percebida através dessa lente. Mas mesmo olhando para essa passagem apenas como uma história de um livro, você que não acredita, o que ela conta? Que na condição humana, até mesmo um Deus fraquejou. O sofrimento acontece. Então, só pra finalizar, é de uma sensibilidade impecável que os roteiristas desse game fizeram. Eu, criança, obviamente achava chato, não entendia. Nossa, como pode um monólogo de 10 minutos, a mulher falando, essa tristeza toda. Mas aí você revisita com uma cabeça mais madura e entende que não podia ser diferente, não com essa temática sendo abordada, a dor, a culpa. Esse final é de uma beleza muito grande, ainda que triste, ainda que melancólica, mas inevitável e poética. A declaração dela, a maneira como ela enfim se perdoa. Isso, meus amigos, é Silent Hill. I got a letter. O motivo de eu ter adiado bastante a produção desses vídeos de Silent Hill 2 é porque as temáticas abordadas e a maneira como elas são entregues no jogo são de extrema complexidade. Questões essas que infelizmente são reconhecidas no mundo real. Diferente do primeiro, o sobrenatural aqui na sequência serve como um mero pano de fundo para que esses temas sejam trabalhados de forma mais delicada e reflexiva, e que não venham como uma porrada direto na nossa cara. O exemplo mais extremo disso, entre todos os personagens, é sem dúvida a Angela. Oh, it's you.
Angela Orozco é uma jovem de 19 anos, a primeira pessoa que o James encontra no cemitério a caminho de Silent Hill. Introvertida e embaralhada nas palavras, ela tenta avisar o protagonista que tem algo errado na cidade, só que ele não deixa nem ela terminar, alegando que só queria encontrar alguém especial pra ele, não importa o que acontecesse. Ela acaba simpatizando com ele e conta que também estava procurando uma pessoa especial pra ela, a sua mamãe, corrigindo pra apenas mãe em seguida, percebendo que tinha soado meio infantil. Esse diálogo tem um subtexto bem carregado que já antecipa aquilo que vai ser visto nas horas seguintes de gameplay e é totalmente ressignificado numa segunda jogada, mas vamos voltar no tempo. A Angela nasceu numa família de baixa renda, tóxica, tendo uma infância violenta e traumática. O seu pai, Thomas Orozco, era um lenhador alcoólatra que abusava física e sexualmente dela com frequência, o que a levou a nutrir um forte desprezo pelos homens. Fica implícito que o seu irmão também abusava dela, aumentando ainda mais o seu trauma. Sua mãe a culpava, chegando a dizer que ela merecia esses abusos, jamais intervindo pela filha. Ela nunca contou pra ninguém sobre isso, seja por medo de retaliação, constrangimento, ou por simplesmente não saber como nem o que fazer sobre a situação. Em algum momento da sua adolescência, a mãe da Angela vai embora, deixando a sua filha sozinha com o pai e o irmão, provavelmente também por ser uma vítima do marido, não se sabe ao certo o destino dela, se está viva ou morta durante os eventos do jogo. É possível até que ela tenha deixado a família para cometer suicídio sem que seus filhos soubessem, para aliviar o fardo, entre muitas aspas. Mais tarde, a Angela arruma um emprego como garçonete no restaurante, um trabalho cansativo onde ela era explorada por um salário absurdamente baixo, sofrendo diversos assédios dos clientes homens que ficavam tentando tocar o seu corpo enquanto ela tinha náuseas por causa do cheiro de carne do lugar. Com o acúmulo dessas experiências traumáticas e sem uma solução aparente para aquele tormento, a Angela passa a desenvolver pensamentos suicidas. Ela vai até um médico à procura de ajuda, mas ele só dá pra ela alguns remédios que não funcionam e ainda lhe rendem terríveis efeitos colaterais. Após concluir o ensino médio, ela foge de casa, mas é encontrada e arrastada de volta pelo pai. Na mesma semana, quando era perto de meia-noite, a Angela pega uma faca da cozinha e, num ataque de raiva, corta a garganta do seu pai, o apunhalando várias vezes no torso em seguida. O Thomas luta por sua vida na sala, como apontam as evidências, mas é morto pela filha. Subentende-se que ela também teria matado o irmão, mas não há detalhes sobre isso. Enfim, em um estado mental crítico e arrasado, sendo alvo de uma investigação de assassinato, sem ninguém a quem recorrer, nenhum lugar para ir, a Angela é chamada para Silent Hill, onde tem esperança de encontrar sua mãe desaparecida. A gente se encontra com ela ao todo apenas 4 vezes e cada um desses encontros são marcantes, um show de roteiro à parte. Tudo é dito, mas pouco é realmente falado, não tem diálogo expositivo, não tem nada mastigado. Todas as informações que eu contei aqui são encontradas em notas pelo jogo, também na novelização. Depois do primeiro contato no cemitério, a gente só vai rever ela lá no apartamento, depois de já avançar bastante na história. E lá rola mais uma cena emblemática. James entra num quarto e encontra a Angela deitada no chão, de frente com um espelho, segurando uma faca. Provavelmente a faca que ela usou para matar o pai. A gente sabe que Silent Hill materializa pessoas e objetos para provocar os seus peregrinos, digamos assim. E ali ela contempla o suicídio já completamente entregue. O seu cabelo desarrumado, a sua aparência abatida, vão de encontro a uma passagem onde ela conta que dormir à noite era algo que ela não conseguia, de forma que ela ficava sonolenta e cansada o resto do dia. A sua voz fraca e vazia contrastava com a Angela que a gente viu no início, que apesar de assustada e confusa, passava mais leveza. Assim como eu mencionei como é impressionante a transformação da Maria na Mary e vice-versa apenas pela sua expressão na parte da prisão, a Angela parece mudar drasticamente o seu semblante quando lembra do seu trauma. Ou melhor, quando por um breve momento ela consegue esquecer dos abusos que sofreu, já que a única vez que a gente vê essa Angela mais de boa é no cemitério, quando ela ainda não tinha chegado na cidade, ou seja, quando ela ainda não tinha começado a sua jornada até o núcleo do trauma. Nos encontros posteriores que acontecem na cidade, o estado dela já tá cada vez mais crítico. Aqui no apartamento ela já lembrou de tudo e tá derrubada, pensando em tirar a vida. O terror do seu passado já veio à tona. E nos próximos encontros isso vai piorar ainda mais até o desfecho da personagem, mas vamos por partes. O James tenta puxar ela de volta, fala que sempre existe outro jeito, pergunta se ela tinha encontrado a mãe pra desviar um pouco o foco daquilo. A Angela fica bem incomodada quando o James revela que a sua esposa tinha morrido e pula pra trás em pânico quando ele faz menção de se aproximar na intenção de tirar a faca da mão dela. Ela se desculpa, deixa a faca pra trás e sai de cena.
Nas camadas mais profundas de Silent Hill, onde a luz não toca, reencontramos Angela num cenário de terror, na falta de uma palavra mais adequada para descrever. Ela tá catatônica no chão, se escondendo de uma criatura monstruosa, aterrorizada demais para fugir ou se defender. Aquele era o Abstract Daddy, uma representação monstruosa do seu pai e da atrocidade que ele cometia contra ela, sendo representado por um corpo violando o outro, ambos colados a uma cama. Nas paredes tem pistões fazendo movimentos em buracos semelhantes a um ato sexual, o que nos passa a perspectiva da Angela da sua tragédia, uma coisa mecânica, inescapável. Quando James derrota o monstro, a Angela o chuta violentamente e joga uma TV nele, o matando. Ela então se volta pro James, agindo com muito desdém e ódio contra ele e todos os homens. Ele tenta consolar ela, que grita pra ele se afastar e não tocá-la, enquanto cai no chão e começa a passar mal. Ela diz que o James é um mentiroso, que provavelmente a Mary não tinha morrido de doença nenhuma, ele que devia ter abandonado ela por outra, saindo da sala nauseante. Essa cena é extremamente impactante e invoca a misandria que a personagem desenvolveu devido aos horrores que ela vivenciou. Esse é um termo pouco conhecido que ainda é alvo de muito debate, mas em resumo seria o ódio ao gênero masculino. A personagem aqui ganha um nível de complexidade que talvez não seja superado por nenhum outro de toda a série. É por isso que eu volto a dizer que Silent Hill 2 dá um passo muito além do que o primeiro jogo se atrevia. Beleza, a gente tinha a Lisa, que tem a sua complexidade, mas fora isso, o que a gente tinha? A Dahlia, bruxa do 71, o Harry, pai amoroso, Kaufman, médico malvado, a Sybil, a policial. Os personagens eram muito mais unilaterais, enquanto que aqui você precisa realmente dispor de energia, de tempo, para desfazer esse novelo na cabeça deles. As experiências da Angela moldaram sua visão de mundo de uma maneira profundamente dolorosa. Ela tem cicatrizes na alma que tiraram dela qualquer possibilidade de confiança ou amor nos outros. Para ela, todos os homens carregam a sombra dos seus agressores, são símbolos dos horrores que ela enfrentou ao longo da vida. Ela é uma sobrevivente que busca se libertar da sua angústia usando esse ódio como uma armadura, uma autopreservação. Percebendo essa repulsa da Angela sobre os homens, para um jogador homem, cabe um exercício de compreensão, sensibilidade. O que não é tão fácil nem sempre vem de maneira espontânea. É uma coisa que devia ir além do poxa, que triste isso aí, sabe? A história dessa personagem é um convite a repensar a nossa própria percepção sobre as vítimas de abuso e a importância de oferecer apoio para aqueles que carregam cicatrizes invisíveis. Mama! Mama, I was looking for you. Now you're the only one left. O último encontro que vamos ter com a personagem acontece na escadaria do hotel, já na reta final, em meio às chamas que consomem o local. Nas paredes, ela observa admirada molduras com corpos costurados cobertos por lençóis, com sangue na região da virilha, uma evidente ferida de castração, representando seu pai e seu irmão. Ela agradece o James por tê-la salvado do Abstract, mas confessa que preferia ter sido deixada para morrer. Ela pede que o James não tenha pena dela e zomba dele perguntando se ele era capaz de ajudá-la, cuidar dela, curar sua dor emocional, ao que o protagonista apenas abaixa a cabeça envergonhado. Seu silêncio diz tudo. Ele dizia aquelas palavras para ela enquanto nem mesmo ele acreditava. E ela responde, foi o que eu pensei. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falando e até mesmo já falou aquele bom e velho, fica assim não, esquece isso aí. Ou já indo no pior extremo, aquele, não seja negativo, tem que melhorar suas vibrações. #gratiluz. Tem até uma piada antiga que a gente faz aqui na minha família, de um episódio que aconteceu, que foi o seguinte. Eu tinha um parente, que já é falecido, que desde que eu me lembro por gente, sempre sofreu de uma depressão muito forte, vivia angustiado, quase nunca tinha prazer por nada, aquela doença realmente na alma mesmo. E ele era um cara sem papas na língua, falava real mesmo, não maquiava o que sentia, praguejava e xingava o tempo todo, até mais do que devia. Enfim, certa vez a gente recebeu aqui em casa uma prima de 2º grau, uma pessoa bem meiga, evangélica e tal. E aí ela chegou pra ele e falou, mas e você? Como você tá? Quero saber como você está, fala pra mim. Ao que ele deu uma resposta honesta e detalhada pra ela. Afinal ela perguntou, né? Enfatizou, olhou nos olhos dele, quis saber como ele tava. Então ele começou. Fulana, você sabe que eu tenho meus problemas, a maioria dos dias é muito difícil, eu acordo com uma sensação ruim no peito, não tenho vontade de fazer nada, em alguns momentos eu consigo me distrair com a leitura, mas eu realmente olho pro lado e não consigo achar uma solução. E pá, e dali. E quando ele termina, ela pega e responde, graças a Deus. E muda de assunto. E fulano ciclano, tem notícias? Cara...
E pra gente rir em vez de chorar, sempre que rola uma tragédia, alguém aqui se fode pesado, enfim, dá algum problema e a pessoa explica o porquê dela tá ferrada, a gente já mete um graças a Deus. Moral da história, voltando pro James e a Angela agora. Não tenho o que falar, meu amigo. Não tem um interesse genuíno em ajudar a pessoa a resolver o problema dela, não faz ideia do que faria no lugar da pessoa, fica quieto. Seu silêncio às vezes é mais honesto, é mais eficaz até. Só de você oferecer a sua presença ali já basta. Coisa que o James não faz, porque deixa a Angela embora. Muitas vezes a questão não é ajudar o próximo e sim aliviar a própria consciência. Ué, eu não. Sou uma pessoa boa, dei 10 reais pro morador de rua. Mas ouvir ele por 5 minutos você não ouve. Mas se ele dorme na tua esquina, tu se incomoda, porque tu quer tudo limpinho, bonitinho, alto padrão. E qualquer coisa que te tire 2% da zona de conforto, tu já faz cara feia. Enfim. A Angela pede a faca de volta e o James se recusa a dar. Ela pergunta se ele estava guardando pra si mesmo enquanto vai subindo a escada em meio ao fogo, dizendo que pra ela tudo era sempre assim, partindo pra nunca mais ser vista. Não se sabe o desfecho da personagem, se ela vive ou morre, se tá no limbo de Silent Hill até hoje. Porque veja, essa cena não se trata do suicídio da personagem, ela se colocando em chamas e tal. Tá mais pra uma representação simbólica, a gente não escuta ela gritando, as roupas dela não queimam, ela só vai embora, um modo de deixar o destino da personagem ambíguo pra interpretação de cada jogador. Na minha visão, considerando que as perspectivas da personagem não eram nada boas, por inúmeras razões e sinais, é que ela só foi encontrar outro caminho pro suicídio, se matando fora da tela pra poupar qualquer pessoa da sua morte, como provavelmente fez a mãe dela. E vocês me conhecem, eu sempre gosto de apostar no final mais feliz, sempre escolho os finais mais positivos pra finalizar as histórias completas, mas nesse caso, dizer que a Angela pode ter ficado bem soa até como ingenuidade, infelizmente. E só pra finalizar, que cena narrativamente foda, galera. Que trilha sonora, que diálogo, que cenário. Até arrepia quando ela fala, pra mim é sempre assim. O que vai de encontro com aquilo que eu falei de você tentar se colocar no lugar da pessoa que sente o negócio na pele todo dia, todo instante. O James sente por um momento o calor do fogo e fica assustado, e pra ela era normal já, uma realidade constante. Ele só teve um vislumbre, por mais que o James vivesse o seu inferno particular também, obviamente não é uma competição, só que tem níveis e níveis de complexidade, né, gente? Ele tinha um quebra-cabeça pra montar, cometeu um erro, se culpava demais, teve que lidar com isso, aceitar e se perdoar por ter matado a esposa e por tudo que levou ele a isso. Mas e quando você, como é o caso da Angela, simplesmente não tem culpa? Não é culpada de nada? Não tem a quem pedir perdão, nem pelo quê? Quando você é a vítima em todos os sentidos, pra onde você olha? Onde tá o abrigo? A lógica. Seu próprio pai e irmão abusam de você, sua mãe diz que você merece. E aí? É algo inimaginável. O próprio Abstract Daddy, por exemplo, segundo o Masahiro Ito, o artista que fez o design das criaturas, ele diz que a criatura que o James vê não é da mesma forma que a Angela vê. Ele afirma que você deixar elementos para a imaginação do jogador é muito mais eficaz, dizendo só que o Abstract Daddy visto no jogo, que é, sob a perspectiva limitada do James, seria manso comparado com o que a Angela realmente viu. Sem comentários. A gente vai ficando por aqui. Angela Orozco, uma personagem que deixou a sua marca na franquia Silent Hill, que pega o jogador casual que tá passando ali e dá uma voadora nele em pleno 2001. Absurdo, absurdo. E espero que no remake ela seja devidamente retratada, que deem ainda mais atenção e tempo de tela pra personagem, e por que não, quem sabe até um desfecho mais definitivo pra ela, um final diferente, pelo menos em um deles, já que Silent Hill tem diversos finais. Seria bom demais ver a Angela escapando da cidade, se curando. Lembrando que se você tá precisando de ajuda, não hesita em ir atrás, liga pro número que tá no início do vídeo, grita por socorro, procurem pessoas que querem o seu bem, porque elas existem, mesmo que você ainda não as conheça. A gente se vê por aí. Hoje é chegada a hora de falarmos sobre o Ed, um dos personagens principais de Silent Hill 2. E caso você esteja aqui porque gosta do canal e não necessariamente conhece o game, fica aquele aviso de sempre que esse é mais um vídeo daqueles que tocam em temas sensíveis, que a gente procura sempre aqui abordar com muita responsabilidade e reflexão. Mas caso bullying, assédio moral, perseguição e homicídios que foram motivados por esses problemas da nossa sociedade sejam temas que te causem muito impacto,
pula esse que a gente se vê no próximo. E é sério mesmo, não é querendo instigar, tipo, olha como meu vídeo é sombrio e realista e você vai ser muito adulto se assistir. Cada um é cada um, tem coisa que mexe mais com uns e menos com outros e vice-versa. Então, é isso, tamo juntas. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. Ed Dombrowski é um rapaz loiro, acima do peso, com seus 20 e poucos anos, uma das pessoas reais que o James encontra em Silent Hill, que, apesar de ser adulto, usa um outfit, digamos, infantil, um shorts, uma camisa listrada, tudo apertado, boné de beisebol virado pra trás. O Ed trabalhava meio período num posto de gasolina e ele considerava a sua vida uma droga. Ele realmente não se importava muito com o fato da maioria das mulheres não o considerarem atraente. O que realmente afetava o seu psicológico era a intimidação e humilhação frequentes das quais ele era vítima por parte dos seus colegas devido ao seu excesso de peso, tendo sido obrigado a ficar de joelhos e implorar pela sua vida certa vez, passando a desenvolver um forte desprezo dentro de si. Ele não gostava do corpo com o qual tinha nascido, tendo a sensação de que tinha, entre aspas, perdido na loteria genética, e estava cansado daquilo tudo. Um dos seus principais perseguidores era um valentão jogador de futebol americano que não dava trégua na vida do Ed, nem mesmo depois deles se formarem no ensino médio. A situação vai se prolongando e ficando insuportável até que um dia o Ed surta, pega o revólver do pai, mata o cachorro do cara e ainda atira no joelho dele, o aleijando. Com medo das consequências, o Ed pega uma van, foge, vaga por um tempo até ir parar em Silent Hill, que segundo ele, a cidade havia o chamado até lá. O primeiro encontro com o Ed acontece quando a gente entra num apartamento de um prédio abandonado e lá achamos um cadáver enfiado na geladeira. O Ed, que tá no banheiro vomitando, vê o James e a primeira reação que ele tem é negar, automaticamente, que tenha matado o cara, mesmo sem ter sido acusado de nada. Um comportamento esperado de alguém que carrega um segredo, uma culpa. Quase todas as interações que a gente vai ter com ele ao longo do jogo segue esse padrão. Negação, desconfiança, instabilidade emocional. O James troca algumas palavras com ele, sai andando. O Ed diz: "Ô James, que? Toma cuidado também." É aquela coisa que já dá estranheza que vai estar sempre ali com o personagem, né? É aquela sensação de desconforto e ao mesmo tempo uma curiosidade, tipo, qual que é desse cara? A descida do James para um lugar absurdamente profundo, como na prisão Toluca, de maneira até fantasiosa, já que arquitetonicamente é difícil imaginar como ou por que escavariam até níveis tão abaixo uma prisão, é um recurso da história para ilustrar a descida do personagem até a parte mais obscura da sua mente, né? Onde ele vai chegando cada vez mais perto do seu terrível segredo, sendo obrigado a enfrentar o seu trauma de frente, decidindo quem ele seria. E o mesmo vale para os outros dois visitantes de Silent Hill, Angela e Ed, que, após esse primeiro encontro, onde ele tá passando mal, uma reação que em teoria é até natural para quem acabou de ver um corpo se decompondo numa geladeira. A gente vai encontrar ele então no boliche, conversando com a Laura enquanto desfruta de uma deliciosa pizza. Aqui a Laura azucrina ele, chama ele de gordo, covarde, ao que surpreendentemente ele reage de maneira civilizada. Só pede pra ela com toda a calma do mundo: "Não me chama assim." E aí ela sai correndo, James chega todo eufórico: "Porra, você deixou ela sair." Meu irmão, ela disse que um gordo como eu só ia atrasar ela. Tipo, me deixa em paz, parceiro. E aí beleza, pontuamos aqui, que ainda é na parte tranquila, vamos dizer assim, da cidade, ainda no início da turnê psicológica que Silent Hill propõe aos seus convidados. Quando encontramos ele lá embaixo na prisão, a coisa já muda. O Ed tá caído contra a porta, resmungando pra si mesmo sobre como matar um ser humano não era grande coisa. Nas palavras dele, é só você botar uma arma na cabeça deles e pô, já era. Em uma das mesas do refeitório tá outro cadáver. Me parece que o jogo que a cidade faz com o Ed, a maneira como ele é testado, é sempre colocando esses cadáveres no caminho dele pra ver como ele reage. E aqui, já numa parte mais avançada do processo, ele vai se soltando e mostrando o que tem guardado no seu íntimo. Ele começa a justificar suas ações pro James, diz que o homem teve o que merecia, pois estava zombando dele com os olhos. O James repudia aquilo e o Ed já volta atrás, meio sem graça, diz que o cadáver já estava ali quando ele chegou, que provavelmente é verdade. A questão é que o cadáver por si só já é uma manifestação do desejo reprimido que tem dentro dele. Provavelmente esses cadáveres eram de pessoas que ele conhecia, pessoas que ele desejava matar. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. No final do labirinto, James pode entrar no outro mundo do Ed.
Enquanto o da Angela, que a gente vê no final, que é um lugar dominado pelo fogo, o do Ed já assume a forma de um frigorífico, onde ele percebe que tá todo mundo rindo dele, o ridicularizando. Lá é escuro, muito frio, com enormes pedaços de carne em formato de corpos humanos pendurados por ganchos. Esse lugar, presume-se, representa o estado emocional do Ed, o seu isolamento da realidade e a sua falta de remorso em matar pessoas. Aqui, no fim da linha, cadáveres pelo chão, o James pergunta: o que você tá fazendo? E é quando o Ed deixa de rodeio e joga tudo pro alto. Ele desabafa cheio de ódio sobre todos os abusos que recebeu ao longo da sua vida e diz que inteligência e aparência física não são mais relevantes quando se está morto, e que vai matar geral que zombar dele. A menor vírgula que o James diz tentando argumentar com ele faz o Ed traduzir como insulto, e aí ele tenta matar o James, que se defende, dando início a uma batalha. Durante a luta, o Ed dispara vários tiros, tenta até chicotear o James, e quando não consegue matá-lo, ele se esconde na sala seguinte. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! Lá ele continua seu desabafo, admite que matou o cachorro, descreve coisas horríveis sobre a morte do bicho, só um parênteses, vai se f***, Ed. E diz que se divertiu fazendo aquilo, que o valentão chorou mais que o cachorro, etc. O James fala pra ele: cara, você precisa de ajuda. De nada adianta, ele fala que o James é igualzinho a ele, e assim tenta um último ataque, sendo morto pelo James. Há um alto preço psicológico pro protagonista, que fica perturbado por matar um ser humano, ainda que em legítima defesa. Eddie? I killed a human being. Eu acho bacana o jogo colocar a morte do cachorro como o maior crime do Ed, que é algo bem grave sim na cultura norte-americana e na brasileira também, e alejar uma pessoa que assim não vai poder seguir com a carreira de atleta e tal. O roteiro não precisou ir no extremo, como muitos outros jogos, e principalmente filmes fariam, falar que ele fez uma chacina, um feminicídio, etc. Não, ele cometeu um crime hediondo, gravíssimo, não chegou a matar o cara, mas ele queria. E esse é o ponto, ele queria muito. Não só o valentão, como muitos outros que atentaram contra ele, e como ele mesmo diz, quem quer que ousasse zombar dele no futuro. Ele já havia sucumbido a uma gana assassina, naturalizando o homicídio como uma opção viável e justa, como resposta às injustiças que ele sofreu. A abordagem do drama do personagem é mais sutil, transmite a decadência dele sem ir pro estereótipo, sem uma exploração gráfica da violência. O foco tá na raiva que ele sente, no seu desejo de matar. E assim Silent Hill 2 consegue conversar com a gente sobre a complexidade humana e como a destruição pode ser semeada dentro da gente. O verdadeiro horror tá na maneira como Ed cultiva esses sentimentos negativos, na sua degradação psicológica e moral. Essa história, é claro, ecoa a realidade de muitas pessoas, incluindo esse que vos fala, que já enfrentaram ou estão enfrentando bullying, perseguição. É um sofrimento real demais e só quem já sofreu na pele sabe a raiva, o estado de desespero, o ressentimento, uma violência que faz inúmeras vítimas todos os dias. Dito isso, a história do Ed é também uma advertência de que, independente das circunstâncias, escolhas podem ser feitas. Ele não é desculpado pelas suas ações, a tragédia dele vem do fato dele ter escolhido se tornar um monstro em resposta ao monstro que o afligia. E é aqui que surge o contraponto entre entender os sentimentos dele e ao mesmo tempo condenar os seus atos. O Ed podia ter feito uma escolha diferente, podia ter ido atrás de ajuda, compartilhado suas experiências, encontrado uma maneira saudável de lidar com a dor, mas não é o que a gente vê. Se ele tivesse encontrado força pra perdoar e se curar... Ah, Gui, sério que tu vai mandar essa? Pequenos, perdoar não é esquecer, não é validar nem relevar aquilo que fizeram pra prejudicar a gente, mas sim se libertar do peso emocional que essas experiências impuseram. Abrir caminho pra transformação, pro crescimento pessoal. Foi mal se eu vou parecer pedante agora, mas a gente tem que lembrar que somos donos do nosso destino, turma. E mesmo quando a dor é avassaladora, quando as piores coisas passam pela nossa cabeça, nessa hora a gente precisa fazer justiça a nós mesmos. Pegar e falar, eu não tenho envolvimento com isso, isso tá nos outros, eu vou pegar aqui o meu caminho e tchau. Se defendam. Perdoar é necessário, mas vestir a nossa armadura, impedir que filho da p consiga machucar a gente é primordial. Seja se defender literalmente de uma briga, com as próprias mãos do jeito que puder na hora mesmo, seja não entrando no jogo do impostor, não cedendo à provocação, não se autodepreciando pra fingir que tá imune àquilo, como o Ed passa a fazer, se humilha, diz que é isso e aquilo, apesar que o jogo dá até a entender que ele desenvolveu ali um transtorno dismórfico corporal, então já é até um quadro um pouco mais complexo do que isso.
Mas enfim, tenha o seu orgulho, sua dignidade. Evita o lixo, pega outra trilha, pensa sempre estrategicamente, a sua segurança é prioridade. Sabe aquela música do Charlie Brown que diz: eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover? Cara, você sabe quem é quem. Você sabe onde tá o problema. Quem você não tem que investir energia. Não fica esperando o melhor dos outros. Pelo contrário, não generalizando, mas tem aquelas pessoas que você tá ligado que só tem a ganhar esperando o pior delas. Já tendo em mente como proceder, estando pronto pra agir quando esse pior acontecer. Eu queria deixar a indicação de um filme de 2003 chamado Elefante, que apesar de não abordar especificamente o caso do massacre de Columbine, é fortemente baseado no mesmo e aborda de maneira bem competente essa temática da violência nas escolas e toda a complexidade em torno desse problema que a sociedade escolhe ignorar, mas que precisa ser debatido. Finalmente, cuide de si mesmo, proteja sua mente e seu coração, busque apoio em amigos, família. Terapia também pode ser uma fonte valiosa de suporte e orientação. Escrevam as suas próprias histórias. Bebam bastante água. A gente se vê por aí. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. E eu não poderia deixar de reservar um espaço para falarmos sobre Dona Maria, nossa loira fatal, a garota dos sonhos do James, ou seria dos pesadelos. Que nos acompanha boa parte do game sempre com sua presença enigmática, poder de sedução, olhinhos de carneiro e jeito de menina moça. Na wiki de Silent Hill, a Maria é denominada como indiscutivelmente a maior antagonista do jogo. E eu não sei se eu concordo exatamente com isso. Ela em alguns momentos assume o papel de vilã, é contra ela a última batalha, mas a narrativa é tão complexa que dá pra gente ter diversas interpretações dos personagens, dos eventos. O Pyramid Head é quem traz a dor mais profunda, atormenta o James de uma forma que consome ele por dentro. A própria cidade de Silent Hill com seu poder desencadeia os pesadelos, aquela coisa cíclica sem fim. Sei lá, Maria pode ser intrigante, ambígua, mas ao mesmo tempo ela é fruto da cabeça do James. Então dá até pra dizer que o James é o seu próprio antagonista. Enfim. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? Na DLC Born From a Wish, expansão que chegou com o relançamento de Silent Hill 2 na sua versão Director's Cut, aprendemos um pouco mais sobre a Maria. No início a gente vê ela acordando no Heaven's Night confusa, depois de refletir um pouco ela decide fugir, tentar encontrar alguém que ainda esteja vivo na cidade. A Maria que a gente vê aqui é bem mais tranquila do que a da campanha principal, menos atrevida, menos confiante. Ela, por ser aqui uma recém-nascida, digamos assim, ainda tem muitos reflexos da Mary, o seu material fonte. Por exemplo, ela vê um ursinho e pensa como a Laura gostaria dele, em seguida já fica tipo, mas quem é Laura? Ela pensa em se suicidar em determinado momento, mas desiste e joga a arma fora, mesmo com a iminência dos monstros nos arredores, que pode indicar que ela quer se colocar numa posição de indefesa, para que assim ela possa concluir o seu propósito, que é ser submissa e totalmente entregue ao James, seu herói provedor. Dá pra gente encarar essa DLC como a formação final da criação da Maria, onde no fim a gente vai lá no parque pra encontrar o James, entendida já da sua função, com uma personalidade já consolidada. Não dá pra dizer que a personagem tem um livre-arbítrio, mas sim um dever enquanto manifestação. James. Como todo mundo já tá careca de saber, a Maria é fruto dos delírios do James, sua aparência física é idêntica à falecida esposa dele, porém a sua semelhança acaba aqui. Diferente da Mary, ela é uma pessoa sexual, extrovertida, provocante, o que reflete na sua aparência. É a idealização da esposa perfeita que o James no seu íntimo desejava, por mais que talvez ele nem reconhecesse isso. Ao longo do jogo, ela surge e reaparece das maneiras mais improváveis, sempre parece encenar uma personagem, afinal tudo nela é limitado a uma idealização masculina, ela é literalmente um fetiche. Até quando ela é chata, quando ela reencontra o James no hospital, que faz todo um drama, força a barra, ninguém se importa comigo. Até aquilo é o James dizendo, eu quero ser o cara, eu quero uma mulher que não saiba nem respirar sem a minha assistência, alguém que me domine, mas que seja dominada por mim. Anyway? What do you mean, anyway?
You don't sound very happy to see me. Há quem argumente que a Maria seja uma entidade, ou seja, um ser real dentro do mundo de Silent Hill, com a sua própria motivação, tipo um anjo da guarda, já que ela ajuda o James a perceber a verdade e leva ele na direção certa muitas vezes. Meio que ela nasce no Heaven's Nightville, ou seja, paraíso da noite, ou até um demônio, por outro lado, a fim de punir o James num purgatório, morrendo violentamente na frente dele de várias formas, que acaba com ele. Ela mais de uma vez reforça, eu sou real, mas eu acho que essa teoria não tem muita força se a gente pensar nas intenções dos criadores, no fato dela sempre sair de cena quando o James encontra outra pessoa, etc. Essa dualidade é um dos principais fatores que desperta o interesse dos fãs. Por um lado, ela demonstra afeto pelo James, dá um pouco de conforto no meio daquele caos que é Silent Hill. Por outro, tem todo um lado sombrio, instável. Ela desperta emoções contraditórias. É um elemento chave no jogo e um dos grandes símbolos da franquia. Só a imagem da Maria é uma coisa poderosa, não precisa nem conhecer os games para que ela chame a atenção. É uma personagem que desafia convenções e que mesmo depois de aqui de 20 anos, segue sendo alvo de debates acalorados entre os fãs. Os caras realmente conseguiram. É a partir daqui que começa a surgir personagens femininas mais complexas nos jogos de horror. Silent Hill 2, como sempre, correndo para que os The Last of Us, The Evil Within da vida pudessem andar. James, honey, did something happen to you? A cena em que o James encontra a Maria na cela quando ela diz o famoso "See, I'm real" é outro momento chave na história que leva a distorção da realidade ao limite. No início da cena, Maria age de uma forma estranha, bem semelhante a Mary, falando com a mesma entonação, deliberadamente para confundir o James, para ele questionar sua própria sanidade e a realidade que o cerca. No entanto, conforme a cena se desenrola, Maria volta a agir da maneira provocante de sempre. É uma passagem que traduz perfeitamente a natureza ilusória de Silent Hill. Considerando que Silent Hill 2 foi lançado em 2001, com as limitações tecnológicas da época, o uso das expressões faciais, diálogos, gestos corporais que a Team Silent entrega aqui é assustadoramente detalhista. Fazendo um paralelo com o cinema, coisa que eu gosto pouco, vocês sabem, eu queria mencionar uma cena do filme Cisne Negro de 2010, onde a Nina, a protagonista, interpretada pela Natalie Portman, se olha no espelho e vê uma versão distorcida dela mesma, revelando ali uma batalha interna entre a sua personalidade frágil e a sua ambição desenfreada. É uma cena que, assim como essa da cela, utiliza um simbolismo visual para explorar a dualidade das personagens e a percepção conflitante que elas têm de si mesmas. Resumindo, é uma personagem que te envolve, desperta emoções conflitantes, discussões apaixonadas. Tanto a Maria quanto Silent Hill 2 transcendem o tempo, pavimentam o caminho para o futuro dos jogos como um todo, e isso eu digo até mesmo além do terror. A gente vai ficando por aqui, se agasalhem e se forem namorar, lembrem-se de fazer isso com pessoas que existam. A gente se vê por aí. Pra finalizar, bora levantar nossas expectativas pra Silent Hill 2 Remake, previsto pra sair nesse ano de 2023, o que eu duvido, eu acho que com sorte sai no primeiro semestre do ano que vem, desenvolvido pela Bloober Team, empresa polonesa conhecida por jogos como Layers of Fear 1 e 2, Observer, Bruxa de Blair e The Medium. Vocês podem ver que os caras têm um bom currículo de horror psicológico. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar nenhum desses games, só vi algumas gameplays. O The Medium eu achei muito bonito graficamente, um design bem caprichado. Akira Yamaoka na trilha sonora é golpe baixo. Eu vi algumas pessoas reclamando do game, que não dá medo, não é tão instigante. Apesar de ter sido um sucesso comercial, mais de 1 milhão de cópias vendidas no primeiro mês, foi indicado a prêmios, etc. E Layers of Fear eu vi só a gameplay, achei aterrorizante, super bem feito. Tem um fraco por jogo em primeira pessoa. Pelo pouco que eu vi, parece ser uma evolução do Amnésia. Tem uma temática sobre culpa e loucura, algo que casa bem com Silent Hill 2. Então, o que eu espero desse diabo desse remake? Primeiro de tudo, esse trailer me agradou bastante. O gráfico tá lindíssimo, iluminação, detalhes. Eu adorei o novo James, a cara de sofrido. Me pareceu, pelo menos nesse primeiro contato, que eles estão sendo cuidadosos. Eles estão ligados que é o maior projeto que eles já tiveram em mãos, é claro, sabem a responsabilidade que tá na mão deles. E eu fiquei muito feliz com o que foi mostrado. O trailer começa mostrando uma barata num lugar sujo, escuro, e aí entra o figura e você se dá conta do que tá vendo, que é o banheiro do início do game, um cenário que por si só já traz todo um peso. Foi um ótimo jeito de mostrar a que veio esse remake. Respeito pelo material original e a nova profundidade que a tecnologia atual pode trazer. Pô, mas o James tá feião, tá estranho. Malandro, tá muito da hora. Pensa direito no James original, aquela cara de boneco de cera.
O cara podia ver o diabo na frente dele que ele só dava uma regalada nos olhos, como se tivesse tipo, nossa, o preço do feijão está absurdo. A gente tá falando de um cara que tá on trevas, matou a esposa com o travesseiro, tá beirando a esquizofrenia, não toca uma há 6 meses. Curti demais as rugas, o choro segurado, o desespero estampado na cara dele. E é admirável como eles não abandonaram o James antigo. É ele, upado, aperfeiçoado. Você vê o Carlos do Resident Evil 3 Remake, é outro visual refeito do zero. Aqui não, ele tá com o cabelinho, a roupa esverdeada. E a primeira coisa que eu espero desse remake é isso, um James melhor. Não que eu não goste do James, mas se dá pra dizer que alguma coisa em Silent Hill 2 não envelheceu tão bem, foi esse jeitão banana dele, ser passivo a tudo, apático, vulgarmente preguiçoso. Ed, aí não, matar pessoas não tá com nada. Tem horas que irrita demais. Até aquele diálogo final que a gente escuta no corredor, que ele vai lá no hospital. Eu trouxe flores, né? I bring some flowers. Ah, maluco. A mulher tá aí definhando na cama, consegue nem respirar sem sentir dor. Tu olhando pras enfermeiras de pau duro, não consegue nem dar um presente direito. Parece que tá perguntando, eu trouxe flores? Certa tava a Mary de te esculachar. Seja homem. What do you want, James? I brought you some flowers. E tá aí, eu acho que foi um ótimo sinal a gente ter visto aqui um James com mais feições, mais emoção. Pode ser um indicador de que o James que a gente vai ver no remake tenha mais iniciativa, grite, xingue, corra mais, chore mais. Um James que pelo menos tente, não um que já tá conformado com o fracasso. E se for assim, vai ser bem interessante de ver. E isso vale pra todos os personagens, menos a Maria, que é perfeita, mas pensa num Ed mais elaborado, menos teatral, que você perceba ali no detalhe, olha, tem alguma coisa de muito errada com esse cara. Nos estágios iniciais do desenvolvimento do Ed, era pra ele ser um cara bem engraçado, carismático, brincalhão, tanto é que o nome dele vem do Ed Murphy. Sim, é sério. Não seria interessante se eles resgatassem isso? Fizessem ele um duas caras? A princípio parece inofensivo, gente boa, e aos poucos a coisa vai se revelando e quando ele se mostrar de verdade, dá aquele choque na cabeça do novo público. Porque o Ed original não tem muito mistério quanto a isso. Desde o primeiro encontro você já fica, cuidado com esse cara. James, you be careful too. Um mundo aberto maior a ser explorado, é claro. Silent Hill 2, apesar de em alguns momentos você ficar livre pela cidade, é por um território bem limitado e a linearidade do jogo te obriga a seguir sempre um padrão. Aqui no remake eles têm a chance de fazer uma Silent Hill com mais possibilidades, mais ruas, becos, lugares, trabalhar bem as diferenças da parte de dia e da parte noturna, rechear tudo com novos sustos e segredos, easter egg, referências ao universo do Silent Hill como um todo, Ordem, Alessa, Walter Sullivan. Aliás, estou bem curioso para saber como eles vão colocar referência ao Walter que tem no original, por que não até citar o pai do James, o Frank, que a gente vê em Silent Hill 4, que foi ninguém menos o cara que salvou o Walter quando ele era bebê. Talvez isso não tivesse sido pensado na época em que produziram Silent Hill 2, mas agora, olhando em retrospecto, eles podem amarrar tudo melhor, dar mais profundidade para a estrutura daquele universo, através de detalhes, sejam visuais, sejam nos diálogos, pra gente saber mais até sobre a própria relação do James e da Mary, como eles viviam, pequenos traços da personalidade deles, Ed, Laura, Angela, transformar todos eles em indivíduos. Não tem como eu esperar pouco da trilha sonora do game, sempre um espetáculo à parte no Silent. A Kiri Yamaoka já confirmou que ele tá trabalhando no projeto, e eu ficaria surpreso se a Mary Elizabeth ficasse de fora. Eles só precisam replicar o que foi feito no original, dar aquela atualizada e, claro, dar aquelas músicas novas de bônus pra gente. A Mary Elizabeth não tava ainda em parceria com a Kira na época do 2, agora é a chance de colocar aquele vozeirão dela pra ajudar a contar a história do James. What have you done? You're insane. Can you bring God down? Plans that you make don't include me. One more time, the fire will dance on the wind, ringing in your heart. Vai ser um game que eu vou jogar com fone de ouvido pra aproveitar cada gota da experiência. Eles precisam fazer jus à imersão que o original proporciona, com todas as músicas, efeitos sonoros. Se eles entregarem algo menos que excelente aqui, vai ter muita gente frustrada. A parte do combate, antigamente se dizia muito, até como um argumento dos fãs para defender os jogos, que a graça de Silent Hill é que seus protagonistas eram sempre pessoas comuns, despreparadas para lidar com a situação, em choque pelos horrores que estão vivenciando,
e por isso fazia sentido o combate ser feio, travado, estranho. Na verdade era, obviamente, uma limitação da época. Limitação essa que hoje já não existe mais. É perfeitamente possível os desenvolvedores trazerem pra gente um equilíbrio, um combate que ao mesmo tempo seja desajeitado, improvisado por um civil, alguém que jamais precisou lutar antes, mas que ainda assim tenha a fluidez e o traquejo que a física real exige. Fala o que quiser do Downpour de novo, mas eu curti bastante o combate no game, o Murphy tacando cadeira nos bichos, a maneira como ele dava porrada e corria, e isso já tem 10 anos, imagina o que não dá pra fazer hoje. Eu espero que seja gostoso de dar porrada nos monstros, que o James tente desviar, que dê pra bater neles de maneiras diferentes, que voe secreção pra todo lado, que também seja divertido a correria, fugir dos bichanos, se esconder, tropeçar, se sujar, um sistema de saúde mais complexo do que verde, amarelo e vermelho. Enfim, tô sonhando alto? Talvez. Mas eu exijo fazer o quê? Mary? Por fim, novas possibilidades. Novos finais possíveis, mais variáveis. Sabe aquele lance de se o James olha pra faca e não protege a Maria, resulta em final X? Imagina como eles não podem brincar mais com isso, levar um patamar ainda maior, botar logo 15 finais diferentes, tipo Clock Tower mesmo. Sei lá, que a gente tenha a chance de fazer mais pela Angela, ou um final que a gente morra pelas mãos do Ed mesmo, caso perca aquela luta com ele. Isso sem falar no final cachorro e UFO, que dá pra dar uma surtada ainda além. Tipo, tudo não passava de um de férias com o ex no final. Aí sai a Mary de biquíni do Toluca em câmera lenta. Esse tipo de doideira, tá ligado? Vou ficando por aqui, deixo aí minhas esperanças genuínas de que esse remake pode ser sim um sucesso. Confesso que achei meio tosco só aquele pôster que eles divulgaram, o James na rua, a Mary gigante em cima. Coisa antiga, cafona, parece novela. Mas vamos fazer aí nossa vibração positiva, tentar adquirir o game, que ele venha com força e estoure muito nas vendas pra abrir caminho aí pra outros remakes futuros, quem sabe, Silent 1, 3, The Room, fora novos títulos. Não sei como eu vou fazer ainda, não tenho Play 5, mas se tem alguma coisa que pode me fazer comprar um, é esse jogo. Falou galera, a gente se vê por aí.